Muito bem, vamos encerrar a lição número 9, agradecendo a Deus pela clareza da sua palavra e nos orientar com respeito a alguns textos difíceis que as pessoas utilizam, esses textos para confirmar ou para dar crédito a teorias e a doutrinas sobre a imortalidade da alma. Deus foi muito claro que os mortos não têm nenhuma participação nesta vida. E querer, assim, torcer o texto bíblico para confirmar uma ideia, uma doutrina, para que as pessoas possam acreditar de maneira diferente, isso Deus não aceita. Por isso a palavra de Deus ela é muito clara. Devemos comparar os textos, colocando sempre Deus na frente como sendo o nosso grande instrutor. Quantas pessoas são enganadas porque não conseguem pesquisar totalmente. Esperamos que isso não aconteça com você e que Deus possa nos utilizar como canais de bênção e de orientação às pessoas para que as pessoas não se percam. Conhecimento, ele ajuda bastante, mas conhecimento divino, ele ajuda para a eternidade. Por isso, Deus quer nos ajudar através da presença do Espírito Santo na compreensão de sua palavra. Muitas vezes, as pessoas não querem que nós saibamos a verdade sobre o que Deus deseja para nós. Por isso, é importante que nós tenhamos sempre o texto bíblico, a palavra de Deus como nossa orientação. Em uma cabana nas montanhas da Suíça havia uma família com 7 filhos e eles moravam perto de um local que tinha risco de avalanche. Mas era o único lugar que eles tinham para morar. Uma manhã, eles não perceberam, mas o barulho foi ensurdecedor. Quando o pai acordou, não teve tempo de sair da cabana. E um grande volume de neve cobriu a cabana inteira. Durante 7 dias, eles ficaram ilhados ali, consumiram o que puderam dentro da escuridão. O pai não acendia lâmpada para não acabar com o oxigênio, mas com uma lanterna que aos poucos, terminando a pilha, ele foi orientando os filhos a não ficarem desesperados e dizendo: calma filho, a luz virá, nós sairemos daqui. Uma equipe de resgate soube do acontecido, sabia que havia uma cabana e se colocaram ali à disposição para tentar salvar aquela família. Depois de uma semana cavando naquela extensão de neve que se acumulou sobre aquela cabana. De dentro da cabana, o pai ouvia as batidas das picaretas, até que, num dia maravilhoso, um feixe de luz penetrou por uma fresta aberta por uma picareta e inundou aquela cabana de luz. E o pai disse para os filhos: a luz chegou, filho, a luz chegou, a salvação chegou. Logo, eles estavam são e salvos. Podemos dizer que a palavra de Deus também, ela ilumina a nossa vida, tá? Porque durante muito tempo o diabo tem criado sofismas e doutrinas destruidoras da fé e tem usado a palavra de Deus como ferramenta para seus enganos. O livro do Apocalipse diz que a grande meretriz, que é considerada a igreja mãe, ela tem dado para as pessoas beberem uma espécie de um cálice com erros que as pessoas estão bebendo. É o chamado vinho da prostituição. Mas que Deus vai tomar, assim, ciência disso e vai tomar, assim, as providências para que a grande meretriz, a Babilônia, ela seja destruída. As 3 mensagens angélicas, em uma delas está escrito: caiu a grande Babilônia, que tem dado para as nações a beber do vinho da sua prostituição. Vai beber do vinho da ira de Deus. Deus não vai deixar assim passar em branco as pessoas que estão ensinando coisas erradas. Por isso, as trevas vão dar lugar à luz e Deus vai então iluminar a mente das pessoas. E Deus pode nos usar para ajudar essas pessoas a entender esses textos bíblicos. Essa semana, alguns pontos estudados foram pontuados de maneira importante para ficarmos alertas e não sermos enganados. A doutrina da imortalidade da alma vai contra o conceito bíblico de morte. E aquilo que as pessoas estão crendo e que dizem os supostos estudiosos da Bíblia, quando as pessoas se dizem estudiosos da Bíblia e ensinam o erro, estão levando as pessoas para a perdição. O rico e o Lázaro, como vimos, por exemplo, é uma armadilha para nos fazer cair e acreditar que a pessoa vai direto para o céu ou para o inferno. Jesus não estava falando do estado da morte, ele estava falando da incredulidade dos fariseus e usou essa parábola para ilustrar que as pessoas incrédulas, elas mesmo, elas sofrendo, elas não aceitam a verdade. Jesus disse: vocês são como aquele rico, vocês não aceitam a verdade. Ele não estava falando do estado dos mortos, porque morreu uma vez só, não tem mais chance nenhuma. O ladrão na cruz,
que disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não naquele dia, porque o ladrão não morreu naquele dia. Jesus morreu, mas o ladrão não. O ladrão durou ainda mais alguns dias, porque suas pernas foram quebradas. E diz o texto bíblico que Jesus não lhe quebraram as pernas, porque já estava morto. E Jesus não subiu ao céu. Quando Jesus morreu, ele ficou na sepultura. O apóstolo Paulo também nos disse palavras motivadoras. Ele disse que gostaria de estar com Cristo. Ele disse para mim, morrer é lucro. Ele não estava querendo se matar, ele não estava querendo a morte, mas ele estava dizendo: eu sofri tanto, eu fiz tanto pelo Evangelho, que para mim, se eu morrer, não tem nenhum problema. Eu estarei com Cristo, ou seja, eu estarei aguardando Jesus voltar. Tanto que ele confirmou esta ideia, dizendo que Jesus voltaria e os mortos ressuscitariam. Se Paulo acreditasse na vida após a morte, ele teria escrito: olha, eu vou para junto de Deus e vou ficar lá até Jesus voltar. Mas ele foi bem claro em dizer: a trombeta acordará os mortos em Cristo. Por isso, ele dizia que aguardar Jesus na sepultura, para ele, não teria nenhum problema. Tanto que ele disse: já estou sendo oferecido por libação, como se eu fosse um sacrifício para Deus. Não tem nenhum problema. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Palavras de uma pessoa que tinha ideia da vitória e que aguardaria na sepultura o chamado do Senhor Jesus Cristo. Finalmente vimos que Jesus não pregou a nenhum espírito em prisão. Como alguns dizem, o apóstolo Pedro diz, Jesus pregou aos espíritos na prisão, em prisão. E foi evangelizar os anjos caídos. Uma grande falácia, uma grande invenção. Jesus não esteve em nenhum lugar pregando a nenhuma alma. Pregar aos antediluvianos, para quê? Se a Bíblia diz que está, no livro de Hebreus, está destinado aos homens viver e morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Jesus Cristo disse para Maria: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Jesus não evangelizou ninguém, porque nenhum espírito existe vagando em nenhum lugar. Não existe o inferno de fogo onde almas estão queimando. Seria irreal, Deus seria cruel se fizesse isso, e ele estaria se contradizendo. Por isso, a Bíblia é de um único raciocínio: o homem nasce, o homem vive, o homem morre e aguarda o juízo ou a segunda vinda de Cristo para ressuscitar. Então, esses textos de difícil compreensão, nos levaram a crer que Deus tem um plano para todos nós. Nos preparemos para a segunda vinda, tanto para estarmos vivos ou para sermos ressuscitados. Que Deus te abençoe, que a João abençoe para todos os corações, que a sexta-feira seja de bênção e o sábado abençoado. Fica com Deus. Obrigado, Senhor, por essa lição. Instrui-nos, ilumina nossa mente, nos dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração.